Oi, pessoal. Hoje eu vou fazer aqui com vocês um fichamento de um artigo científico para que a gente possa ver quais as informações principais que deveremos escrever. Então, trouxe aqui, né, um artigo já publicado em um periódico para que a gente possa ir fazendo esse passo a passo, né, que depois sirva como um exemplo de quais as informações mais importantes que eu devo tirar do artigo, né, para colocar no meu fichamento. Um aspecto super importante para você saber, antes até da gente começar aqui a fazer o nosso exemplo, é que tipo de fichamento seu professor, sua professora espera receber, né, pessoal? Por que é que eu digo isso? Porque nós temos vários tipos de fichamento. Então, de repente, seu professor, sua professora pode estar esperando um fichamento só do tipo citação, pode estar esperando um fichamento de resumo ou conteúdo, que é esse tipo de fichamento que eu vou fazer aqui com vocês, ou pode estar esperando também um fichamento de opinião. Então, é muito importante você checar isso, né? Que tipo de fichamento você precisa trazer. Na realidade, as informações, elas serão as mesmas, né? Então, a gente vai destacar aqui as informações importantes do artigo. As informações, elas podem ser as mesmas, mas a forma de apresentá-la vai ser diferente. Eu vou deixar o link dos outros tipos de fichamento aqui na descrição deste vídeo, porque aí depois que você assistir aqui, você pode pegar as informações importantes do artigo e só adaptar para outro tipo de fichamento, caso o seu não seja de resumo ou conteúdo. Então, a gente vai começar fazendo aqui, já organizando a página, né, com relação às margens, a fonte, o cabeçalho. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai começar. Então, quando você for digitar, é importante que você dê uma checada aqui nas margens para você ver se está dentro do padrão da ABNT, que é o que a gente vai fazer. Então, aqui margens, você vem aqui margens personalizadas, você deixa superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. A fonte, você pode colocar Time New Roman 12 ou então Arial 12, são as 2 fontes que a gente mais usa. O cabeçalho, ele não tem uma norma específica de cabeçalho, mas vai do estilo de cada um. E aí você pode colocar, de repente, você pode começar com a logomarca da sua instituição aqui, depois você pode colocar o nome da sua instituição completo aqui na primeira linha, coloca disciplina, 2 pontos, digita o nome da disciplina aqui, o nome do docente, né, você pode colocar professor, professora, bota a titulação e o nome completo do professor, da professora, discente, 2 pontos, coloca seu nome completo aqui, e aqui embaixo a gente já vai começar fazendo o fichamento, né. Então aqui, pessoal, a gente vai precisar inserir uma tabelinha, né, essa tabelinha é bem simples, você vem aqui em inserir, aqui em cima, olha, inserir, aí tem aqui a opçãozinha tabela, e aí a tabela do fichamento, ela tem mais ou menos 4 linhas, então você só é puxar aqui para baixo, olha, ela só tem uma coluna com 4 linhas, e aí você coloca aqui em cima, você pode colocar o nome fichamento, se você não quiser não tem problema, se você quiser começar com a referência também você pode, né, mas geralmente a gente coloca esse nome fichamento, e aí você vem, centraliza aqui coloca negrito, aqui embaixo a gente precisa colocar referência, então, isso aqui é obrigatório você colocar, né, porque é a referência do artigo, então, o professor precisa ver se você organizou direitinho aqui, a gente está fazendo em ABNT, mas aqui no canal tem outros vídeos, né, onde eu mostro a referência na norma APA, a referência na norma Vancouver, então se você precisar de outras normas, né, aqui no canal também explica como você deve fazer a referência. Então a gente vai deixar esse espaçozinho para fazer a referência. Aqui realmente vai ser o texto do fichamento, então a gente vai colocar aqui, aqui pode ultrapassar até uma página ou duas, né? Então depende muito do tamanho que você vai fazer. E aqui por último, a gente vai colocar as palavras-chave. Essas palavras, elas são importantes a gente destacar essas palavras do artigo, porque essas palavras a gente pode usar nos sistemas de busca futuramente. Então, se eu for pesquisar sobre esse assunto no Cielo, no Periódicos CAPES, no Google Acadêmico, as pesquisas ali a gente faz por palavras-chave. A gente tem até vídeo também aqui no canal explicando como você pode pesquisar, né, nessas bases de dados. E aí, quando você vai pesquisar, você usa as palavras-chave. Então, é bom você destacar aqui embaixo, porque aí já fica uma referência boa quando você for pesquisar. Então, pessoal, aqui seria a questão inicial para a gente começar realmente a fazer, né? E aí eu já fiz um modelinho pronto aqui embaixo para a gente ir fazendo e substituindo aqui, colocando passo a passo, né, as informações que a gente deve, inserir no nosso fichamento. Então vamos lá. A primeira coisa também aqui, antes da gente começar a digitar, nesse modelo já pré-pronto, né, que eu deixei aqui para vocês, é a gente entender que no fichamento de resumo eu tenho que escrever com as minhas palavras.
Então você vai precisar ler o artigo. Primeiro, você vai ler o artigo todo, né, e aí a gente vai destacar os pontos mais relevantes e sendo esse fichamento do tipo resumo conteúdo, eu não vou ficar transcrevendo do mesmo jeito que está no artigo. Eu vou ficar escrevendo aqui com as minhas palavras, o que eu entendi, né, dentro daqueles pontos-chave que a gente vai ver aqui, certo? Então, como é que a gente pode começar? Primeiro, vamos organizar a referência, né? Então, quando eu venho com a referência aqui, se eu mostrar aqui para vocês como foi que eu fiz, então eu tenho aqui os autores, né, então são 3 autores o artigo, então aqui a gente já pode ver, ó, são 3 autoras, né, então já coloco aqui as 3 autoras pelo padrão da norma, a BNT, né, começa com o último sobrenome, depois com as iniciais do nome dela, aqui é o título do artigo, né, então o título do artigo está mesmo aqui em cima, então você coloca o título do artigo, depois você vai colocar o nome do periódico, então sempre você vai ver aqui na primeira página todas essas informações que você precisa, né? Tá aqui no cantinho, olha o nome do periódico. A gente precisa também da cidade, então veja que a informação na frente que eu coloco, o volume e o número, então também tá aqui, ó, no artigo, volume e número. O número é esse que fica entre parênteses, então tem alguns periódicos que vão trazer nesse modelinho, mas aí na norma você coloca V ponto por volume e N ponto por número. Depois você vai colocar a página inicial e a página final, então também tem essa informação aqui na primeira página, né, e o período aqui da revista, da publicação, que a gente está vendo aqui que foi janeiro, março de 2021. Então, quando você coloca essa referência aqui, você já está pronto para começar, né. Então, como é que a gente vai começar aqui a nossa informação? O primeiro ponto, pessoal, que a gente pode destacar aqui é você trazer, de que é que fala esse artigo, né. Então eu posso trazer questões de pesquisa e o objetivo do trabalho. Então essas questões, ela nem sempre está clara, né, do tipo assim, ela não está ali com a interrogaçãozinha mesmo dentro do texto, mas você dá para perceber na introdução o que é que esses autores querem pesquisar sobre aquele assunto. Então, quando eu vou descendo aqui no artigo, então isso aqui já seria na introdução, que a gente precisa destacar da introdução, né? Seria o assunto de uma forma geral. Então, veja que eu coloquei o seguinte: os autores, né? Então, eu poderia colocar aqui as autoras, colocava o nome dela por extenso, o nome completo de todas as autoras, realizaram uma pesquisa sobre. Aí você vai e escreve o assunto. Então, qual foi o assunto desse artigo? Né? Então, você vai e aborda de uma forma geral, né? Lembrando sempre com suas palavras. E aí, depois que você traz, falando sobre a temática que essas autoras trabalharam aqui no artigo delas, aí você coloca, foram levantadas as seguintes questões. Então, aqui no artigo, elas colocam as questões bem claras, né? Então, quando eu olho aqui, já no finalzinho da introdução, você pode perceber, você vai dar uma olhadinha no seu artigo, se ele tem essas perguntinhas no final. Se ele não tiver, com certeza o objetivo ele tem, né? Porque o objetivo ele é obrigatório estar ali na introdução do trabalho. Então você vai e coloca, por exemplo, eu posso colocar aqui que as autoras levantaram as seguintes questões, como os pontos positivos e negativos do teletrabalho, né, em uma determinada empresa, certo? E também os impactos desse teletrabalho na organização, né, na empresa que elas fizeram um estudo de caso. Então eu posso trazer essas questões aqui. Se tiver o probleminha de pesquisa no seu trabalho, não precisa alterar, tá bom? Não precisa colocar com as suas palavras. Esse aqui você pode colocar do mesmo jeito que está no artigo. E aí na frente, logo na frente das questões de pesquisa ou do problema de pesquisa que você está vendo na introdução desse artigo científico, você vai trazer o objetivo do trabalho. Então o objetivo está aqui bem claro: levantar os pontos positivos e negativos do teletrabalho sobre a ótica de chefes, teletrabalhadores e comparar usuários e não usuários do teletrabalho. Então você vai escrever também aqui o objetivo. Então isso aqui é um ponto fundamental do seu fichamento, tá bom? Você trazer quais são os objetivos, né, ou qual o objetivo, se tiver só um objetivo geral, você trazer esse objetivo também, logo aqui no início do seu fichamento, certo? Então, na sequência, o que é que você precisa falar? Na sequência, a gente vai entrar aqui no referencial teórico. O referencial teórico do artigo, que é importante você destacar. Você pode dizer quantas subseções esse artigo foi dividido, na realidade aqui no que diz respeito ao referencial teórico. Então perceba que as autoras, elas dividiram aqui em teletrabalho,
trabalho, depois elas dividiram um outro ponto, né, aqui se a gente for olhar, aqui o 2.2, elas fizeram já sobre outro ponto aqui a ser destacado, o contexto de trabalho. Então veja que elas foram dividindo essa seção 2 em subseções. Então é importante você dizer quantas subseções foram divididas e quais foram essas subseções, também é importante você trazer, né, aqui para o seu fichamento. E aí depois o que é que você precisa destacar aqui com relação ao referencial teórico? Você deve colocar quais foram as principais pesquisas citadas nesse trabalho. Então, com certeza, os autores que você está pesquisando, né, que escreveram o artigo que você tem que fichar, eles destacaram diversas pesquisas que foram feitas sobre esse assunto. Então, você pode ir escrevendo sobre isso. E aí, esse tamanho aqui vai variar muito, por quê? Porque vai depender do tamanho que o seu professor pediu. Ele pode pedir um fichamento de até 2 páginas, né? Então, não dá para escrever muita coisa aqui no referencial teórico, porque na frente a gente vai ter o método ainda, o resultado, né? Então, você vai analisando aqui o tamanho do fichamento que ele quer. Mas quais são as coisas importantes para você destacar aqui do referencial teórico? Olha, por exemplo, quando eu vejo aqui esse artigo, eu vejo o seguinte: elas colocam estudos internacionais têm apontado inúmeros benefícios do teletrabalho. E aí ela vai e traz aqui 2 trabalhos, olha, esse autor aqui 2014 e esse autor aqui 2013. Então elas vão trazendo várias pesquisas, tem esse trabalho aqui também de 2014, então várias pesquisas apontando benefícios. Então você pode colocar, as autoras trazem estudos internacionais que apontaram diversos benefícios do teletrabalho, como o estudo de fulano 2014, cicrano 2013, né? E esses autores apontaram que um dos benefícios pode ser esse e aquele. Então você vai resumindo mais ou menos os estudos que as pessoas trouxeram e que resultados eles encontraram. Então você pode colocar já no contexto brasileiro, né? Então, os autores ressaltam pesquisas desenvolvidas por fulano 2020, por cicrana aqui 2017, né? E o que esses autores encontraram. E aí você diz, no referencial, as autoras destacam que, apesar dos benefícios, né, problemas também são apontados com relação à implantação do teletrabalho. E para isso as autoras citam fulano 2009, né? Aí você coloca o nome 2009, onde ele diz quais são os problemas referente à implantação do teletrabalho. Então você já vai e traz, né? E aí elas colocam, né, estudos de campo diversos apontam aspectos negativos do teletrabalho, então você diz também um outro ponto destacado no texto, são aspectos negativos do teletrabalho, e aí as autoras apresentam uma série de estudos, né, então se você quiser você pode citar esses estudos aqui. Aqui elas falam sobre estudos desenvolvidos no Brasil, e aí você pode citar esses estudos de uma forma bem resumida mesmo, né, então no Brasil elas destacam o trabalho desenvolvido por Barros e Silva, 2010, né, onde ele destacava a falta de visibilidade do teletrabalhador, né, então a pessoa não está ali na empresa, né, ela está em casa, né, e isso daí pode afetar de alguma forma, então foi o que foi destacado aqui no trabalho, você vai escrevendo com suas palavras, enfim, você vai destacando aqui pesquisas que você considera, né, importante que as autoras trouxeram, tudo você não tem como fazer, né, você não tem como fazer, porque senão você vai acabar copiando tudo que está aqui no trabalho, você vai copiar no seu fichamento. Então você não vai trazer tudo, né, mas você vai trazer aquelas que você considera que são realmente pesquisas importantes que foram feitas dentro dessa temática. Então essa é a parte que você vai destacar aqui do referencial teórico e depois a gente vem para o método. Quando você chegar no método, o que é importante você trazer do método? Do método é muito importante você colocar qual o método que foi adotado para o trabalho, né, então com certeza os autores vão estar dizendo se foi um levantamento, se foi um estudo de caso único, né, se foi um trabalho documental, uma pesquisa, então é super importante você colocar isso, né, então veja que as autoras, elas colocaram aqui que o estudo era descritivo, explicativo, estudo de caso único, então quando a gente vai olhar, olha, veja que logo na caracterização da pesquisa ela traz. E tem outras informações aqui super importantes para você extrair do método, por exemplo, o que é que você pode trazer também? Quem são os participantes? Então veja que elas fizeram aqui o trabalho em uma organização, mas aí elas pegaram grupos de pessoas diferentes. Como foi que essas pessoas foram escolhidas? Qual o procedimento para coleta e análise dos dados? Então todas essas informações tem aqui no método, né? E aí você vai olhando e vai selecionando as principais informações. Por exemplo,
Elas aplicaram um questionário com questões abertas e fechadas. Essa informação é importante para você colocar o porquê delas terem escolhido essa instituição, né. Então essa instituição ela tem que ter um diferencial de outras, por que ela foi escolhida? Então também é importante você colocar aqui elas falaram um pouco sobre a organização, então de repente se você já está ali num limite de páginas, não precisa você falar muito sobre isso, né, você menciona qual é a instituição que foi feito o trabalho e a importância daquela instituição, né, o porquê ter sido escolhida, mas contar o histórico dela talvez não seja importante aqui para o fichamento. Então, falar sobre a amostra, como eu coloquei, super importante, quem são os participantes, né, e aí elas colocaram que são os atuais empregados, né, que são cadastrados na modalidade teletrabalho, sua chefia e os colegas desses teletrabalhadores. Então foram essas pessoas que elas, pegaram para fazer aqui o trabalho, né, o trabalho de pesquisa delas. O procedimento de coleta, de análise foi no Google Drive, né, os questionários foram disponibilizados no Google Drive. Para as questões abertas, utilizou-se o software Iramutec, então é importante você colocar como foi que eles coletaram esses dados, como foi que eles analisaram. Para as questões fechadas, elas fizeram análise de variância e um teste estatístico, então importante você dizer também como esses dados eles foram analisados. E aí a gente conclui essa parte aqui do método e a gente vem agora para os resultados do trabalho, né, os principais resultados, que elas fizeram. Então, pessoal, os principais resultados, o que é que você vai ver? Você vai dar uma olhada, né, no que foi que esses autores que você está com o artigo, o que foi que eles encontraram e se esses resultados que eles encontraram, se eles confirmam ou se eles refutam trabalhos anteriores. Então, isso aí você vai ver muito na discussão. Então, aqui, veja que quando elas colocam, elas começam colocando aqui uma classe temática, por exemplo, de dificuldade, aí colocam umas falas aqui. Só que para você ir transcrevendo essas falas aqui, né, não pode não ficar interessante, assim, para o fichamento no momento. O que é importante a gente saber? Os principais resultados que elas encontraram nesse estudo. E aí, como é que eu vou saber esses principais resultados? Você pode passar da descrição dos resultados e você vem para a questão da discussão do resultado. Então, quando elas começam a discutir resultado, aí sim você vai começar a extrair ali os principais resultados encontrados para poder trazer para o seu fichamento. Então, aqui no total, né, elas dizem um total de respondentes, então é uma informação importante que você pode colocar lá no método, né, do trabalho, que foi o total de pessoas que responderam. E aí elas colocam o seguinte, aqui vai começar a discussão. Então, o que é a discussão do artigo científico? Elas vão comparar o resultado delas com o resultado daqueles outros trabalhos aqui. Aí que trabalhos são esses que estão aqui? São os trabalhos que elas citaram no referencial teórico. Então elas colocam, elas encontram aqui um resultado, né, elas dizem, quando comparadas com colegas que possuem o mesmo cargo e desenvolvem as mesmas atividades, os teletrabalhadores apresentam desempenho profissional e bem-estar no trabalho mais elevado, além de avaliações mais positivas das relações socioprofissionais, condições e organização do trabalho. Então, elas encontraram esse aspecto positivo aqui. E aí ela discute, e aí elas vão e colocam, esses resultados sustentam achados e teoria de estudos anteriores sobre os benefícios do teletrabalho, entendeu? Então agora ela vai comparar o resultado delas, que elas encontraram, com aqueles estudos que estão citados ali anteriormente, né? Então, agora ela tipo que resume o resultado delas, o que elas encontraram aqui no estudo. Então, essa parte onde ela vem trazendo o resultado e a discussão, então é importante você levar os principais resultados lá para o seu fichamento, né? Então, você vai selecionar também, certamente não dá para levar tudo, né? Mas você leva o que tem ali realmente, está em muita ligação com o objetivo do trabalho, e aí depois que você traz os resultados, que certamente vai ser a maior parte, talvez do fichamento, você vai falar sobre as contribuições do estudo. Então, em que é que esse estudo contribui? Se não tiver aqui separado, logo depois dos resultados, né, que às vezes alguns artigos trazem aqui, essa contribuição está lá nas considerações finais. Então, você dá uma olhadinha. Eles vão dizer, os autores vão dizer, esse estudo contribui para reforçar alguma coisa. Então, assim, serviu para quê esse estudo, né? Ajudou em quê? Certo? Então, aqui as autoras elas colocam, né? Nesse sentido, esse estudo veio contribuir com as pesquisas de gestão de pessoas, então é algo que você deve falar, tá bom? Em que esse artigo contribui.
Depois da contribuição, que você destacou aqui a contribuição, você deve falar sobre a questão da limitação do trabalho. Então, todo trabalho científico tem limitação, certo? Não existe nenhum trabalho científico sem limitação. Então, essa limitação, muitas vezes também, eles colocam, os autores colocam lá nas considerações finais. Então, se você não encontrar como eu encontrei aqui nesse estudo, você pode procurar nas considerações finais, que é a última parte que tem aqui, né, então você pode procurar que tem lá. Então eles falam, né, como limitações pode citar o caráter transversal do estudo, então ela falou sobre isso aqui, né, então retratou só um panorama atual, o que impossibilitou as relações, fazer qualquer inferência sobre relações causais ou generalização dos resultados. Isso aqui foi a limitação que eles encontraram, então você vai procurar no seu se está escrito lá nas considerações finais, né, essa limitação que está aí também é importante para você saber. Quando você termina aqui a parte da limitação, então o que é importante aqui você falar? Sugestões para futuras pesquisas. Então, também, se não tiver aqui separado essas sugestões para futuras pesquisas, você pode dar uma olhada também nas considerações finais que você vai encontrar. Então, você pode colocar como sugestão para futuras pesquisas, os autores apontaram que novas pesquisas podem, né? Então, pode fazer o quê? Novas pesquisas. Então, aqui a gente já encontra, olha, novas pesquisas podem coletar dados em diferentes momentos. Então, assim, uma outra pessoa que queira continuar aqui meu trabalho, o que é que ela pode fazer, né? Então, já são novas pesquisas. Então, ou elas vão deixar aqui depois do resultado, os autores, ou vão deixar nessa parte aqui das considerações finais. Então, qualquer coisa você procura aqui também que você vai encontrar. Então, pessoal, aqui são as principais informações que eu extraí do artigo. No final, você vai destacar as palavras-chave aqui desse artigo. Então, como eu falei, é importante você ter essas palavras-chave, por quê? Porque você pode usar futuramente essas palavras em sistema de busca, né? E aí, onde é que eu vejo essas palavras-chave? Eu tiro exatamente do resumo. O resumo que está aqui logo no início do trabalho. Olha, está aqui as palavras-chave das autoras que elas colocaram aqui no artigo. Então, isso aqui é uma dica de palavras que eu posso estar usando, né, em base de dados, para exatamente encontrar trabalhos, né, com esse assunto aqui. Tá certo, pessoal? Então, essas são as informações principais, né, que você deve destacar de um artigo científico, tá bom? Para você realmente entender as informações fundamentais para o seu trabalho, e aí você pode começar escrevendo como tá aqui, assim, nessas letrinhas pretas, né? Então, é mais ou menos o início do texto, como ficaria, tá bom? Então, acho que é importante você seguir a lógica que tá no artigo, né? O passo a passo que tá no artigo. E aí, se você tiver que fazer um fichamento de outro modelo, que é um fichamento de citação, então você segue esses mesmos pontos que a gente destacou aqui, só que vai ser diferente. Por quê? Porque lá no fichamento de citação, você não vai fazer com suas palavras, você vai fazer com as próprias palavras do texto, né? Conforme eu mostro no modelo de fichamento de citação que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí, se for um fichamento de opinião, né? Então, no final, você tem que destacar os pontos positivos e negativos, e também no vídeo sobre fichamento de opinião, eu digo como você pode fazer isso, ok? Então, pessoal, esse foi nosso vídeo dessa terça-feira. Um grande abraço e até a próxima semana.